Como vai, minha igreja querida do Parque São Basílio? Que honra e que alegria para mim estar junto com vocês aqui, mesmo que nesse ambiente virtual. Eu não posso ver seu rostinho, mas eu sei que isso em breve, aí, depois da gente passar esse tempo aí de vacinação, nós vamos poder nos encontrar em algum momento. Esse momento agora, mesmo que virtual, mas não deixa de ser real, não deixa de ser intenso, não deixa de ter carinho e cuidado envolvido dentro desse momento aqui, dessa relação. Esse momento oportunizado pelo Ministério de Casais, a qual eu quero agradecer muito, agradecer pelo convite do Eduardo e da Edmar, muito obrigado pelo carinho e pelo momento que a gente vai passar aqui junto. Eu queria conversar com você aqui sobre presença, ou melhor, sobre ausência na presença. O que tem de sentido uma frase dessa? A ausência na presença. Será que isso tem algum tipo de relação com aquilo que a gente vive hoje dentro das nossas famílias, dentro dos nossos relacionamentos? Para tanto, eu quero te convidar a abrir junto comigo em Eclesiastes, capítulo 4, e a gente vai ler do verso 8 em diante. Ausência na presença. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eclesiastes, capítulo 4, do verso 8 em diante. Enquanto você está abrindo aí, enquanto você está encontrando esse texto, eu quero orar aqui junto com você. Deus, obrigado pela oportunidade que a gente tem de, mesmo na distância, se manter presente uns na vida do outro. E eu te louvo por isso, te louvo por essa graça e a generosidade do Senhor. Peço que o Senhor fale no profundo do nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com as suas riquezas. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bom, a gente precisa partir do princípio do que família é, ou uma das coisas que família é. Família é um grande laboratório social. Quando você vive num seio familiar, você divide coisas e às vezes divide sem querer dividir. Quantas vezes você teve que dividir talvez a mesma cama com seu irmão. Você não queria fazer aquilo, mas talvez a obra no quarto ao lado, ou até a mudança para uma casa menor, ou qualquer coisa parecida com isso, criou esse ambiente onde você deveria dormir, teria que dormir no mesmo quarto ou na mesma cama com seu irmão. Bom, pode acontecer disso ter em algum momento ocorrido na sua vida. Mas não é só sobre dividir uma cama, é dividir o mesmo cenário, o mesmo espaço-tempo dentro daquele ambiente. E aí a gente vai aprendendo como viver e como conviver. Como viver e às vezes como sobreviver. Você lembra que às vezes o biscoito não tinha um para cada um, era um pacote para dividir para 2, 3. E aí vinha o corte ali no pacote, um para o outro e outro para o outro. E aí se vira, come aí, satisfaça somente isso. E a gente reclamava. Mas não dá nem para preencher o buraco do dente. Mas era o que tinha, era o que tem para hoje. Você tinha que comer e repartir, comer exatamente aquilo que lhe foi proporcionado. Eu sei porque eu sou o irmão mais velho, e eu tenho uma irmã, que é a minha irmã mais nova, 4 anos de distanciamento entre a gente, de idade, e eu me lembro que a minha irmã, ela chegava e comia menos do que eu, mas a minha mãe repartia por igual. Eu, um pecador nato, ia até a minha irmã para poder pegar o pedacinho do biscoito que ela tinha lá separado, porque ela não comia tão rápido, e eu devorava absurdo. E aí ela não comia tão rápido, eu ia lá, pegava um pedaço dela e comia.
bombons, a caixa de bombom separada, eu ia lá, via que ela não comeu tudo, ia lá e pegava um dos bombons dela. Claro que criavam um quiprocó danado, era aquela coisa, meu irmão pegou e ele pegou o meu e comeu dele tudo e quer comer o meu também, e isso dava aqueles quiprocó. Era quase um pandemônio, assim, de uma realidade onde você tinha que se justificar ou inventar alguma moda. Infelizmente, a gente começa a mostrar mais o Adão do que o Cristo dentro desse cenário. Pois bem, o laboratório social, na existência humana, nas relações humanas, começa dentro de casa. Aprender a repartir, aprender a conviver, aprender como ceder, aprender a trabalhar em grupo, aprender a ouvir um mando e não ficar no desmando, na tal desobediência. E a gente teria que aprender a fazer isso porque a vida, como diziam eles, e a gente replica essa história, não bateria com graça e com misericórdia. Bateria com força e trataria com toda a propulsão de força contra a gente. Portanto, esse laboratório social nos ensinou e nos ensina muito. E nós somos aqueles que replicamos muito disso para os nossos filhos. Agora, volta para o texto comigo. Eclesiastes é escrito pelo grande Salomão. E quando eu digo grande, eu não estou ignorando os erros da relação da vida desse homem. Até porque se você olhar o cenário do final da vida dele, ele se entrelaçou com diversas mulheres e não só se entrelaçou em relações com essas mulheres como um homem se relaciona com uma mulher, mas ele se relacionou com as divindades que essas mulheres compactuavam, adoravam. Pra falar a verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui, Salomão teve 1000 mulheres, não é isso? A gente lê na Bíblia. 1000 mulheres porque, infelizmente, dentro do cenário da existência humana, quando você tem uma relação e um relacionamento que começa a confrontar e conflitar muito, a pessoa começa já a pensar, isso aqui está me dando muito trabalho, deixa eu pensar em outra pessoa, e aí fica no casa, descasa, casa, divórcio, namora, desnamora, tá com um, tá com outro, porque quando o caldo engrossa, aquela pessoa não quer mais aquele tipo de relacionamento, porque o caldo está engrossando e ela precisa passar para o próximo da fila. 1000 mulheres é fácil, senhor Salomão. O problema, ou melhor, o grande conflito é você viver e conviver com uma pessoa apenas a vida toda. Não é problema, é uma problematização. A problematização é quando você precisa encarar uma realidade de confronto, de conflito. E essa realidade de confronto, de conflito, que gera uma crise, mas crise não é o fim em si mesmo, porque crise nasce em nós para gerar critério. Aqui ele está vivendo um momento e está propondo um momento de crise no humano, no ser humano. Um indivíduo que decidiu viver sozinho. Ele disse, eu vou ficar aqui, ganhando, enchendo os meus celeiros, não tem filho, não tem irmão, e ele chega ao cúmulo de não se perguntar para quem ele faz isso e por que ele até mesmo se priva de se satisfazer e de usufruir do que ele adquiriu na vida. Quando o ser humano ele confunde a individualidade com o individualismo, é bem provável que nós nos tornemos inábeis nas nossas relações sociais. Deixa eu melhorar isso daqui explicando a diferença entre individualidade e individualismo. Individualismo, vou partir por último, né? Tudo que tiver ismo no final tem um conjunto de doutrinas, regras e, consequentemente, de práticas envolvidas. Por isso que tudo que carrega um ismo, você tem que ver se você crê em mais de um ismo, se existe lógicas conflitantes. Por exemplo, nós somos cristãos. Nós temos um corpo de doutrina e de pensamento chamado cristianismo. Tem um ismo, não tem? A gente mesmo entende e a gente entendeu que a Bíblia é o nosso conjunto de regras de fé e prática.
Nós vivemos a experiência do cristianismo baseado nisso. Agora, eu não vou aqui polemizar nada, mas tudo que você tiver na mente que terminar com ismo, pense bem se isso não é uma lógica conflitante com o Evangelho, com aquilo que Jesus nos ensinou a partir da boa notícia do reino de Deus que chegou entre nós. Pensa bem nisso. O individualismo é aquilo que é um indivíduo que decidiu viver só para si, com perdão da sua palavra, perdão dessa palavra, e com a sua permissão. É o tal do idiota, mas o idiota no contexto da palavra no original grego e no dia a dia da democracia grega. O idiota era aquele que não pensava no bem do todo. Era aquele que tinha uma visão estritamente umbilical. Ele pensava em si e pronto, acabou. Não tem que pensar em ninguém. Tem que pensar em mim mesmo. É o tal do farinha pouca meu pirão primeiro. Sou eu pra mim, pronto, acabou. Só se conjuga verbo no individualismo, só se conjuga o verbo na primeira pessoa. Eu quero, eu tenho, eu posso, eu. Tudo eu. Suspeito muito desses exibicionismos do eu, do ego, do indivíduo que fala, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque antes de mim não existia isso, não existia aquilo, eu, um culto à personalidade. Esse culto à personalidade, essa relação narcísica é que faz o camarada afundar. Narciso é aquele que se apaixona pela sua própria imagem refletida nas águas. Ele olha para aquilo e ele mergulha. E quando mergulha, ele vai apaixonado por si e morre. Pronto, está aí. Narcisismo puro. Culto ao narciso. Uma realidade constante dentro dos cenários das nossas relações sociais. Das nossas relações e convivências com outros seres humanos. Individualismo. Uma idiotização da vida. Nós somos idiotizados. Pensamos muito aqui, no nosso umbigo. É umbilical, está aqui. Ó. Pensando no próprio ventre, em encher o próprio ventre. Diferentemente, o grego dizia que se não era um idiota, era um político. Pasmem. Pasmem porque a nossa realidade política muito já não existe isso. Não quero generalizar de maneira nenhuma, mas há muito a gente não enxerga uma política que pense tal qual o original da palavra. Aqueles que pensam no bem público. A experiência política, o agir político, eu não estou falando de ideologia partidária. Estou falando do agir político que é necessário a todo ser humano. O agir político é pensar no todo. É o efeito de que é o efeito borboleta, né? Assim, se eu fizer aqui, reverbera e ecoa lá, e vice-versa. A gente tem um grande problema em pensar no macro. Nossa visão é micro, a nossa visão é estrita para a gente mesmo. E aí o individualismo toma conta da vida da gente. O narciso vira uma das esfinges que nós colocamos e aí em algum bibelô da cômoda ou de algum lugar muito suntuoso e de evidência dentro da casa. Fica lá o culto a narciso, o culto a si, o culto à personalidade, um marketing pessoal desenvolvido para que nós possamos nos vender com a maquiagem que nos propusemos a ser e a fazer, porque no final das contas a nossa preocupação é nos autocultuar. É um culto a si mesmo. Individualismo é isso. Diferente de individualidade. Individualidade é o conjunto de particularidades que formam uma pessoa. Claro que pode ser tanto particularidades positivas quanto negativas. Você tem fases diferentes na vida e essas fases vão construindo você. Por isso, essa negação dizendo sobre o nosso passado e esquecendo que o que nós somos hoje é muito do produto do nosso passado. Daquilo, claro que é muito, é o produto do nosso passado. Então, a gente
entende que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas entendemos que só chegamos aqui a partir dessa historicidade, disso tudo aqui que nos formou. Logicamente, a gente filtra, a gente deixa lá atrás essa existência que nos faz mal e a gente não vai coletar nada daquilo que um dia foi destruidor e que penalizou a nossa existência de alguma maneira. Mas vamos voltar à figura do solitário? O solitário é esse indivíduo individualista. É essa pessoa que se perdeu nas tramas da sua própria existência. É essa pessoa que diz, para que viver com alguém? Não preciso viver com ninguém. E aí ele começa a se abastecer do seu ego e ele é muito autossuficiente. Totalmente autossuficiente. Quem se isola em si perde a habilidade relacional. E a Bíblia ensinou para a gente, a partir de uma pergunta que um sábio faz a Jesus, quais são os maiores mandamentos? Lembra que Jesus responde? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, está falando de relações, de relacionamento. Portanto, todo pecado tem cunho relacional. O individualismo, a solidão, essa relação de eu viverei apenas aqui, exclusivamente no meu mundo, na minha bolha particular, sabe o que gera pra gente? Gera uma selvageria. Deixa eu te propor algo que é até difícil de falar, mas que pode ajudar a gente, facilitar a gente a entender o que eu quero dizer para você. Imagina que você pegasse uma pessoa e colocasse essa pessoa para viver, imagina, 3 anos de idade, 2 anos de idade, colocasse, até menos, 1 ano de idade, colocasse dentro de um container. Ela não teria você para olhar por ela, ela não conversaria, ela estaria dentro de um container fechado e apenas uma frestazinha onde passaria comida para aquela pessoa, aquela criança, 1 ano de idade. Você vai lá, bota a comida, ela come daquela comida, ela se alimenta daquilo e ela vai vivendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ela não vê a luz do dia, ela não vê pessoas, ela não ouve nenhuma voz, ela só tem um alimento que a abastece, a água que ela bebe, mas tudo isso numa frestazinha mínima que só entra esses 2 recipientes, o copo e o prato. Acabou. 5 anos se passaram, 10 anos se passaram, nesse exemplo inconcebível até, abre-se um dia a porta. 10 anos depois abre-se a porta. O que vai acontecer? 2 coisas são possíveis. Ou essa criança, na hora que nos vê, ficará acuada lá no canto escuro, ou ela avançará contra a gente e com unhas e dentes para devorar, porque ela nunca viu algo igual, nunca viu aquele negócio indo em direção a ela e ela vai devorar. Seja o acuar, ou seja, o avançar, essas 2 atitudes só demonstram uma questão. A selvageria tomou conta da realidade daquele humano, daquele ser que deveria ser ser humano. O que nos faz humano é o contato. O que nos faz humano é a relação. O ser humano é um ser social. Quando você vai se distanciando de convívios, quando você vai se isolando, vamos tentar entender que isolamento social talvez é muito, mas muito doído. Distanciamento social, ok. Agora, isolamento social talvez pode gerar pra gente aquela realidade de que é algo que muita gente já faz há muito tempo. Eu me lembro de postagens nas redes sociais
que as pessoas brincavam com isso, dizendo: isolamento social, agora, fiz isso a vida inteira, e kkkkkkk. Será que isso deveria suscitar tantos risos? Essa inabilidade na convivência? Quem se isola a ponto de se tornar inábil ao contato, à fala, fica arredio, fica bateu, levou. Uma relação intransigente, sem vida, sem contato. E é isso que me preocupa quando eu penso na ausência mesmo que presente. Sabe por quê? Quando a gente está presente, aqui, agora, você tem aí talvez o seu familiar perto, alguém que está presente do seu lado, essa presença desse alguém que está aí do seu lado, ela pode passar desapercebida. Olha, você vai dizer: não, pastor, eu sei que ele está aqui do lado. Sabe, talvez porque eu acabei de falar para você e você disse: ah, ele está aqui. Talvez, se eu perguntar para você, seu filho estava ontem em casa, você vai pensar: será que ele estava? Deixa eu pensar. Estava. Não sei. Se eu disser mais especificamente, o fulano que teu familiar, mora na mesma casa, seja esposa, filho, irmão, estava 3 horas da tarde em casa, você vai dizer: mas peraí, deixa eu ver se estava, se não estava, deixa eu pensar. E aí a gente fica com aquilo porque a presença daquela pessoa talvez não se fez percebida. Mora um grande perigo em pessoas que estão apenas de corpo presente, mas de alma ausente entre nós. Corpo presente, mas corpo presente, desculpe falar assim, até defunto é. Tem gente que tem um defunto dentro de casa. É corpo presente com alma ausente. Já não está ali a alma dele há muito tempo. E vamos lembrar o que a alma é? A alma é a sede dos sentimentos, pensamentos e vontades. Então, se eu digo que a alma está ausente, sentimento, pensamento e vontade já não prevalece naquele lugar. A pessoa não se coloca à disposição. Você lembra como é que na escola a gente respondia? O professor dizia: Tiago, e eu dizia: presente, professora. Estranho. Estranho porque talvez a turma era pequena. Ela poderia muito bem olhar para todo mundo e dizer sim, 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 sim. Mas sabe o que acontece? Quando a gente fala presente, quando dizia presente, a gente se dava conta de que a gente estava naquele lugar. De que aquele lugar e aquela realidade fazia parte da nossa realidade, portanto, nós deveríamos nos engajar a ponto de fazer aquilo dar certo. Às vezes a matéria você não entendia porque a cabeça estava ainda no travesseiro, porque estudava de manhã, pode ser? Ou senão a cabeça estava já no jogo que você faria na hora do recreio. Ou seja, se você não dar conta da sua presença, você pode estar naquele lugar, mas não fazer parte, não compactuar. É por isso, minha gente, que me preocupa, porque na época da pandemia eu recebi trocentas pessoas, seja por chamada de vídeo, ou seja em algum momento que mesmo com o distanciamento a gente conseguia fazer, e até hoje, lógico, faz, a clínica pastoral, e ouvir de pessoas que eu não sabia que meu filho, ele estava assim, é uma briga dentro de casa, é difícil de conviver, é complicado demais, muito ruim, pastor, eu não aguento mais a minha casa, não aguento mais os meus filhos. Esses dias eu recebi uma pessoa que ela disse assim: eu estou perdida, eu nunca fiquei perdida na vida, mas agora, uma mulher, dona de casa, mãe, empresária, uma pessoa muito, muito bem sucedida como mulher também. E ela disse: pastor, eu estou perdida. Eu não me acho mais, eu não me encontro mais. Essa época de pandemia eu acho que começou a mostrar algumas coisas
E eu disse para ela, então, vamos lá, vamos pensar aqui junto. Talvez você não está perdida. Talvez agora você se encontrou e você não gostou daquilo que viu em você, ao se encontrar de verdade. Porque tem gente que é workaholic, trabalha intensamente, se desgasta, sua 12 horas, 14 horas ali, contabiliza que trabalhou mais de 44 horas semanais, o que for. Mas ele faz isso e ela faz isso porque ele e ela não se aguentam diante do silêncio de um espelho que eles têm que encarar e se enxergar. Eles não se aguentam quando tem que se olhar no espelho chamado outro. Esposo, a esposa, se enxergar no outro. Quando alguém diz assim, você não me ouve. Você diz, não, mas eu sou bom, eu ouço todo mundo. Não, você não me ouve. Você pode ouvir todo mundo, mas você não me ouve. E a gente não gosta do que a gente ouve. Quando alguém conflita a gente, confronta a gente. O texto vai dizer que é melhor serem dois. É melhor serem dois por alguns quesitos. Porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Porque se os dois dormirem juntos, um vai aquecer o outro. E na serra a gente sabe muito bem o que é isso. Se um dormir sozinho, vai ser vencido. Mas se forem dois e algum embate lhes for promovido, eles vão empenhar e se empenharem a lutar aquele embate junto. A questão é que talvez, é muito provável que você seja um corpo presente com alma ausente. Talvez você, homem e mulher, esteja aí me ouvindo e você não esteja aguentando, não é a sua casa. Você não esteja mais se aguentando porque os ecos foram agora ouvidos e percebidos, os ecos da sua voz. E você não gostou do que ouviu. Talvez não é que você esteja perdido, esteja perdida, é porque você não gostou do que você encontrou no meio do caminho. Enquanto a gente tinha um mundo intenso, o tenso da vida da gente era dispensado nessa intensidade. Talvez o tenso, que é o confronto, o tenso, que é o espelho, o tenso, que é o olhar do outro que está no mesmo quadrante que a gente, chamado nossa casa, o tenso ele era prorrogado, ignorado, era uma forma da gente, a gente fugia dele e a forma era trabalhando muito, ou viajando muito, ou estudando muito, ou tudo muito. Escute uma coisa. O tempo que a gente viveu e vive hoje provou que presente não é a caneca que você dá a alguém porque você quis agradar para compensar alguma falta. O melhor presente que você pode dar a alguém é a sua presença. Ignore essas falas clichês do tipo, eu sempre quis dar para eles o que eu não tive. Que com luzes de neon em um outdoor fique claro para a gente que a única coisa que eles precisam é a nossa presença. Não é o dinheiro que você vai trazer em abundância, não é a viagem à Disney, apesar de todas essas coisas serem muito boas. O que ele mais quer, o que ela mais quer é a sua presença. Conheço muitos homens e mulheres que são grandes profissionais, que são pessoas muito complicadas de se lidar dentro de casa, difíceis. São grandes gerentes, grandes administradores, lidam com pessoas, fazem até gestão de pessoas de uma maneira impecável, ilibada. Só que tem uma coisa, quando chega dentro de casa,
ele faz um inferno, ela faz um inferno dentro de casa. O nome disso é instrumento de compensação. Ele é um grande aqui para ofuscar o pequeno, o medíocre, melhor dizendo, que ele é acolá. Davi foi um grande homem de Deus. Um homem que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus. Um ótimo guerreiro. Um grande valente. Alguém que conseguiu fazer o que Saul não conseguiu. E vou te dizer, ninguém pós Davi também conseguiu de uma maneira tão primorosa como ele. Reuniu o povo em uma capital chamada Jebus, que se converteu a Jerusalém, porque ele conquistou dos jebuseus a terra de Jebus, converteu a cidade de Jerusalém, a habitação da paz, e viveu uma experiência maravilhosa naquele lugar, centro econômico, político, social, religioso de Israel. Foi um homem que unificou o povo de Israel, que era dividido em clãs e chefe de clãs. Ele unificou, trouxe aquele povo foi unido, viveu uma experiência maravilhosa sob o trono do rei Davi, mas foi um péssimo pai, apesar de bem intencionado. Olha o nome dos filhos dele: Gedidias, amado de Javé; Absalom, pai da paz; Salomão, Shalom, paz. Um homem muito bem intencionado, mas péssimo pai. Não soube dar respostas a Tamar quando ela foi abusada por Amnon, e não soube levar isso em juízo para que não houvesse a revolta de Absalom e a insurreição que Absalom converteu em Israel por conta de um pai que foi um pai inábil, descomprometido com seus filhos. Os filhos que tinham que marcar audiência e que às vezes eram recebidos com abraços e beijos e tchau. Beijo e tchau. Não emprestou o ouvido dele e não deu conselhos que fossem conselhos direcionadores. Muito bem intencionado. Um homem absurdamente grande no que fez. Só não cuidou dos seus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que mais importa? Que foram aqueles que Deus deu a você como herança, a esposa que Deus disse para você cuidar dela e amá-la como Cristo amou a igreja, o esposo que Deus dedicou a você para que você cuidasse e amasse-o como alguém reservado de Deus no seu coração. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida e a sua própria família? Talvez esse texto do verso 8 deveria ser lido, apesar de você estar numa multidão de gente ao seu redor, com uma multidão de gente ao seu redor, mas talvez tenha reparado que o seu comportamento é isolacionista. Você é um praticante partidário do isolamento constante. Selvageria é o que você está buscando e é o que você está se aproximando. Talvez você trabalhe muito, mas você não está perguntando para que tanto, para quem tanto e por que razão deixo de usufruir da vida. Você vai se perder. Você já pode estar perdido agora, nesse exato momento. Não adianta você estar de corpo presente, de alma ausente. Não adianta você dizer, mas eu estou sempre em casa agora. Ou eu estou mais horas em casa agora, mais vezes. Não é sobre o corpo que as pessoas estão dizendo. É sobre a disposição da sua vida, do seu sentimento, da sua vontade em direção a eles. Rubem Alves dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que há diversos cursos muito bons de oratória, saber falar bem, mas ninguém inventou um curso de escutatória, de ouvir bem. Cada vez mais, todo mundo fala
e ninguém se ouve. Porque no monólogo revela, e o monólogo revela a nossa selvageria e a nossa ausência, mesmo em um espaço de um grande grupo de pessoas. O que adianta? Em absoluto, o que adianta você só ter o seu corpo aí, se a sua alma já partiu há muito tempo? Ou seja, ela está vagando, estranho dizer isso, mas parece que a sua alma está vagando por outros ambientes que não a sua casa. Eu quero orar por você que está aqui agora diante de Deus, confessando no seu coração que o seu corpo é sempre presente e a sua alma muito ausente, ou a maioria das vezes ausente. Vamos orar? Deus, nos ajuda a viver uma experiência de cuidado um pelo outro. Nos ajuda a presenciar, a tomar consciência da presença da gente mesmo. Para a gente, ao tomar consciência da nossa presença, atuar e agir em proposição e em direção a quem nós amamos. Ajuda a gente a cuidar melhor da nossa casa. Ajuda a gente a ser corpo presente e alma presente. Ajuda a gente, a nossa presença, não ser ausente das realidades cotidianas da nossa casa. Ajuda, ó Deus, a gente a ouvir melhor. Ajuda a gente a não desempenhar monólogos e a brigas constantes, porque ninguém se ouve, todo mundo fala, porque é uma grande rinha de galos, onde cada um quer demonstrar que está certo, e isso que se dane, ou não importa se o outro vai morrer no meio do caminho. Muitos filhos morreram assim, na sua alma, nas suas emoções. Esposos e esposas morreram assim nas suas emoções. Não dá para dar de ombros a isso. Eu te peço que haja em nosso coração uma dedicação, uma presença na ausência e quando presente, presente de todo o coração. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Amém? Muito obrigado por você me ouvir, obrigado pelo tempo que a gente passou aqui de partilha. Minha oração é que Deus abençoe você e te ajude, nos ajude a entender que esse tempo de pandemia não suscitou nada novo a respeito das nossas relações. Na realidade, o que ele fez foi um desnudar, um descortinar, um diagnóstico de algo que estava aí, estava aí naquele cantinho escondido e que precisava de um desvelamento, ou seja, de tirar o véu para que a gente enxergasse de fato o que estava ali acontecendo. Eu sei que quando a gente encara, a gente não gosta do que a gente está vendo. Até porque mudar não é algo que a gente gosta de fazer. A gente gosta de mudança desde que a mudança não tenha partido da gente. Que o mundo mude, desde que esse mundo não me inclua. Então que nosso coração seja um coração convertido a Cristo, totalmente. E vivamos aquilo que Malaquias diz. O coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que haja isso. Mas para haver conversão, tem que haver presença e presença de todo o coração. Com todo empenho, vontade e dedicação. Que Deus abençoe você. Que você tenha as bênçãos do Senhor sobre a tua casa e sobre a sua família. E que você possa revisitar a sua presença dentro da sua própria casa. Não confunda corpo presente com dedicação. Corpo presente pode ser alma ausente. E eu sei que não é isso que você está buscando para a qualidade da sua vida e da sua família. Deus abençoe. Beijo grande para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau.